Bom, pessoal, então eu vou mencionar um pouquinho sobre o capítulo 2, né, já que nós já falamos sobre a introdução de sistemas operacionais, nós então vamos entrar na gerência de processos, tá? É a primeira parte. Estou usando o material do professor Fred, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, ok? Então, esse livro, né, eu já deixo aqui na mão. Esse livro aqui, Sistemas Operações Modernos, é o livro, né, que você já tem acesso em PDF pela biblioteca do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Só vocês entrarem na biblioteca, aí vocês conseguem ter acesso ao livro. Então, nós já comentamos, né, sobre a multiprogramação, que torna mais eficiente o aproveitamento de recursos do computador. Execução é simultânea de vários programas. Na verdade, não é simultânea, e sim você dá fatias de execução, né, dá porções de execução para cada programa. Você dá uma porção para o Word, uma porção para um jogo, para uma porção para a web, e você vai fazendo isso em várias vezes, você dá uma impressão de que existe uma execução simultânea de vários programas. Tá? Então, qual é a diferença entre programa e processo? Isso aqui é uma questãozinha aí de prova. Então, programa é a entidade estática e permanente. É uma sequência de instruções e ele é passivo sob o ponto de vista do sistema operacional. Não pode fazer nada. Agora, o processo é uma entidade dinâmica. Tá? Ele altera seu estado à medida que avança a sua execução. E é composto justamente pelas linhas de código, que são as sequências de instruções, que são programas. Eles têm dados e o contexto. E o contexto é justamente os valores dos registradores naquele exato momento. Eu vou falar daqui a pouco por que o contexto é tão importante dentro do âmbito de gerenciamento de processos. Tá? Então, né, um programa, né, ele, enfim, é um programa que vocês já conhecem, né? Vocês criam um programa em linguagem C, C++, e vocês vão lá e fazem a compilação, gera um código, esse código pode ser diretamente executável pela máquina, ou então um bytecode se for Java, enfim. Então, o programa é isso, né? Você trabalha num alto nível de abstração e ele compila, nós compilamos esse programa e geramos um código de máquina. Então aqui nós temos um exemplo, né? Se você quer construir um programa em Assembler, você trabalha no Assembler, que digamos no mais alto nível, né, de abstração, você compila, na verdade não compila, você monta. Né? A gente usa a palavra montador nesse caso porque você vai transformar as instruções em Assembler em código de máquina de microinstruções. Aí vai ser gerado o código objeto. Enfim, esse código objeto você vai linkar com alguma biblioteca externa, tá? E aí você tem seu executável. Então, basicamente, esse é o fluxo de geração, né, típica de um programa. E o que é o processo? O processo tem várias respostas. A resposta mais sucinta é um programa executando. Mas existem outras respostas. É a execução de uma instância de um programa. E o processo é uma entidade ativa. O que significa isso? Vamos supor que você pode executar uma, duas, três, quatro instâncias de Word, por exemplo, na sua tela. Você pode executar várias vezes o mesmo programa, dependendo do programa. Então, nesse sentido, é que nós podemos executar várias instâncias de um programa. Então, o processo é instância de um programa, ok? Então, aqui nós temos um modelo de um processo, nós temos um contador de programa, e aqui nós temos um contador de programa que ele vai fazer a alternância desses dados. Né? Por exemplo, aqui nós temos os processos, podemos ter um contador de programa apenas, nós podemos ter 4 contadores de programas, e aqui nós temos ao longo do tempo, né, a execução de cada pedaço
digamos assim, de programa sendo executado, né, tendo a sua fatia nesse momento sendo executado. E assim nós temos a ideia de que o processo A, B, C e D são executados de maneira simultânea. Tá? Como é um programa? Um programa que nós temos a parte física, onde nós temos a CPU, nós temos a unidade lógica aritmética, nós temos o contador de programa, nós temos os registradores AXBX, CX, que temos no PC. E aí na memória nós temos isso aqui. Na memória nós temos o stack, que são parâmetros de funções que são armazenadas ali. Por exemplo, quando você chama uma função recursiva, você vai, digamos, empilhando endereços do PC. Tá? Então, por isso que às vezes quando você faz um programa recursivo pode dar problema de pilha, tá? Caso não tenha uma finalização. Nós temos o heap, que é um lugar onde nós vamos fazer a memória dinâmica, onde nós temos malloc, nós vamos executar um new object. Tá? Variáveis globais estão no data e código do programa está no segmento text. Tá? E o PC aponta para esse text aqui. Basicamente é isso. Nós temos uma outra visão, uma visão de como é podemos ter uma visão no Linux, né? Onde nós temos um arquivo executável, nós temos um header, nós temos o código, nós temos o dado. E aqui seria como seriam os endereços, né? Nós temos stack, nós temos bibliotecas, nós temos também heap, dados e código. E nós temos um BCP, que é bloco de controle de processo, ou PCB, Process Control Block. Tá? E esse bloco de controle de processo é uma estrutura de dados que nós temos PC, stack pointer, né, que vai apontar aonde está a minha pilha, registradores, de quem é o processo, qual é o usuário, que é o processo, qual é o número do processo, prioridade, enfim. Tá? Então, basicamente, nós temos isso. Nós temos estados do processo. Um processo, quando você cria um processo, ele pode estar no processo de pronto, mas ele não vai ser executado porque existe algum outro processo que está sendo executado nesse momento. Então ele precisa esperar com que o sistema operacional, que tem um algoritmo chamado escalonador, possa fazer a seleção do processo pronto. Até que, dada uma política, esse processo vai começar a sua execução. Então, o escalonador seleciona o processo. Na verdade, seleciona o processo que entrou. Ele está em execução. Lá pelas tantas, o escalonador seleciona outro processo. Então, ele não está mais em execução, ele passa de novo para o pronto. Aconteceu um detalhe, o meu processo está executando, só que aconteceu um detalhe, ele está fazendo leitura em disco. Vai trancar todo um sistema para uma leitura em disco, que é ordens de grandeza, o tempo de acesso ao disco é ordens de grandeza muito maior do que o acesso, né, à memória, enfim, execução de registradores. Então, nesse momento, o processo passa para uma situação chamada bloqueado até esperar uma interrupção de hardware, né? Uma interrupção de hardware dizendo assim, ok, o que aquele processo fez, que foi a leitura, já está pronto. Agora esse processo já não está mais bloqueado, ele passa na fila de prontos. E dessa forma, nós temos aí todas as transições, digamos, num alto nível de abstração, um sistema operacional típico, ele tem esses estados. E aí tem outros detalhes. Ó. Aqui, ó, foi o que eu mencionei. O processador é mais rápido que entrada e saída, né? Então, por isso que nós temos que colocar um processo no modo bloqueado. Se, de repente, de uma política, eu posso ainda jogar esse processo bloqueado, em vez de estar na memória, eu posso jogar isso na memória secundária, fazendo um swap em disco. Tá? Então, é isso aí que nós temos que tratar quando nós temos problemas de entrada e saída. Aqui nós temos no Unix, tá? Nós temos mais estados. O Unix é um operacional bem complexo, tá? Então nós temos no momento que tu está executando no modo kernel, no modo usuário, né? Então existem outros estados de processo aqui. Se está dormindo, nesse caso, está pronto para rodar, enfim. E aqui está a máquina de estados. Eu deixei, não vou entrar em detalhes, só deixei aqui para ilustrar como é complexo
né, uma transição de estados do Linux. O processos, né, no Windows não tem esse conceito, mas no Unix tem um conceito de hierarquia de processos. Tá? Então, existem processo pai, processo filho. Aqui é um exemplo, né, quando você entra no Linux, existe um processo zero, que ele é carregado, e aí existe o init, e o init ele gera alguns terminais que você pode entrar, que ficam esperando o login. Tá? E a partir daí você faz o acesso ao login, depois chama o SH, que é o bash, a tela lá, o terminal, onde você digita os comandos. Aqui foi executado um comando CP, enfim, nós temos uma árvore de processos. Tá? Isso aqui também é só uma forma de mostrar para vocês que o usuário, tá, ele tem espaço de memória dele, mas por baixo existe também a parte de memória que o sistema operacional usa, tá, que a gente chama de espaço de memória do kernel. Tá? E aí aqui tem algumas estruturas de dados, né, que estão em C, que é uma estrutura de dados que identifica um processo. Então aqui bem alto nível, tá? Ele tem o número, todo processo tem um número, certo? Aí ele tem lá arquivos abertos, valores de registradores, ele tem um ponteiro daqui, ó, ele está apontando para uma área de memória do usuário. E a partir daqui nessa área é que será onde está o programa do usuário realmente a ser executado. Então a implementação em baixo nível é assim. Não vou também entrar em detalhes. Isso aqui é interessante para a gente ter uma ideia. Ó. No gerenciamento de processos, tá? Um processo ele tem que lidar com registros, contador de programa, palavra de estado do programa, ponteiro da pilha, estado do processo, qual é o estado dele, né? Prioridade, se ele está alta ou baixa, se for um estado seja rodando pelo root, né, do Unix, ele tem que ser em alta prioridade. Parâmetros de escalonamento, o número, o código, o ID do processo, que é o processo pai, grupo de processo que eu estou trabalhando, enfim, tempo de CPU usado, tempo de CPU do processo filho, tempo de alarmes seguintes, momento que um processo foi iniciado. Essas informações são muito úteis para o escalonador. O escalonador pode tomar decisões, quem eu vou escalonar primeiro, dependendo dessas informações. Aí no gerenciamento de memória nós temos apenas ponteiros que vão fazer acesso, né, aos segmentos de texto. Tá? Podem ter um ou vários, dependendo do tamanho do meu programa. E, voltei aqui, gerenciamento de arquivos, eu tenho que saber qual é o diretório raiz que eu executei, quais são os escritores de arquivos, qual é o ID do usuário, o ID do grupo, enfim. Tá? Então aqui tem alguns campos de um processo típicos. Tá? E aqui está meu bloco de controle de novo, tá? Onde eu tenho minha CPU, minha memória, e aqui nós temos a parte do usuário, que é texto, data, heap, stack, a parte do kernel, que a gente não tem acesso, que é o PCB, que é o nosso Process Control Block, onde tem os estados, memória, justamente a memória eu tenho os ponteiros, né, que vai acessar em cada um dos segmentos, arquivos, prioridade, enfim. Tá? Então é basicamente um controle, um bloco de controle de processo, é isso. Tá? Isso é uma questão típica de prova. Tá? E aí, como é que se faz o contexto do processo? Né? Vejam bem, estou executando nesse momento, estou executando um pedaço do meu LibreOffice, aí de repente eu dei uma fatia agora para o meu WhatsApp, que está na web, e depois eu dei mais um pouco de processamento, porque eu estou executando um emulador de Super NES, e depois dei mais uma fatia de processamento para, deixa eu pensar, um outro software aí que o Linux usa tanto. Enfim, são muitos softwares. Tá? São muitos processos. Como é que ele faz isso? É o seguinte, pessoal. Vamos supor que aqui nós temos o processo zero. O processo zero está executando aqui. Ó. De repente surge uma interrupção. Essa interrupção pode ser por tempo. Vai dizer assim, olha, terminou o tempo desse processo. Escalonador, terminou. Agora é a tua vez. Aí o escalonador entra. O que ele vai fazer? A partir que terminou, ele sabe dessa interrupção de hardware que terminou a execução desse P0, dessa fatia de tempo, então ele vai tomar as decisões. A decisão que ele vai tomar é salvar o estado
corrente, né, atual desse processo P0. Ele salva na memória, e aí, né, dentro do PCB, e aí depois ele vai ler dados do PCB1, porque esse PCB1, processo 1, foi escolhido dado um algoritmo de escalonamento do meu escalonador. Ele foi lá, escolheu, restaurou os estados, ele executou e assim por diante. O que se tem que tomar cuidado na implementação de um processo? Veja bem, pessoal, veja bem. Isso tem que ser comentado. Se eu trocar muitas vezes o contexto, muitas vezes o contexto, eu vou ter muito idle. Vou ter idle inativo, vou ter muito tempo inativo. E aí eu começo a aumentar meu overhead. Significa que o meu processo está trocando muitas vezes o contexto. É como, por exemplo, eu estou fazendo uma pizza e eu estou ao mesmo tempo passando roupa. Se eu passar uma pizza durante... se eu passar uma pizza, nossa senhora. Se eu fazer uma pizza, tá? Durante 10 minutos, parar, caminhar alguns passos e passar a roupa durante 10 minutos, parar e voltar e fazer a pizza, eu estou dando, né? Eu estou dando fatias de tempo para essas atividades 10 em 10 minutos. Agora imagina se eu toda hora troco o contexto. Vou lá, jogo um tomate na pizza, depois volto, passo uma meia. Depois volto, jogo outro tomate na pizza, depois passo. Eu estou andando muito, vai estar acontecendo muito tempo de inativo, só de idas e vindas. Então, isso tem que tomar cuidado. Tá? O tamanho de quanto tempo a gente vai executar, isso tem que tomar em consideração. Quando chavear, tá? Interrupção de relógio, certo? O processo executou o máximo de tempo, tem uma interrupção de relógio, uma interrupção de entrada e saída. Eu fiz uma leitura, pá, na hora eu tenho que avisar o escalonador, olha, eu vou fazer uma leitura, me joga eu como processo no estado de bloqueados. Tá? Terminou o processo, automaticamente eu tenho que avisar o escalonador para ele tomar uma decisão mais rápida possível. Erros, exceções, tá? Chamadas temas, né, do supervisor, por exemplo, eu vou abrir um arquivo também. Tá? Então esse tipo de coisa aí a gente tem que lidar. Nós temos, aqui eu estou falando em termos de Unix, tá? Temos manipulação básica de processo, nós temos fork, nós temos que é para criar arquivos, processos, nós temos exec, que é para executar, fazer a carga, nós temos o wait, que ele espera, ele põe de forma abrupta, né? De forma forçada, o modo de espera, término, ele termina, tá? E aqui nós temos kill, que a gente mata os processos, enfim, temos aí alguns controles de processo como trace, nice, sleep. Sleep nós colocamos o processo para dormir dado um tempo. O nice, uma ferramenta muito boa para trocar o nossa prioridade. Tá? Não vou entrar em detalhe, aqui nós temos chamadas de sistemas, né, para o processo do Linux. Tá? Então são chamadas que tem no próprio sistema para fazer o uso, né, de gerenciamento de processos do Linux. E aí, eventos que levam à criação de um processo é o início do sistema, a execução de chamadas ao sistema de criação de processos, tá? E a solicitação do usuário, claro, para criar um novo processo. Então faz isso. Como é que se cria um processo? Atribui, obviamente, um ID para um processo, aloca o espaço dele, cria um BCP, prepara as ligações apropriadas, porque um BCP é uma lista encadeada, certo? E cria e expande outras estruturas de dados e mantém um arquivo de contabilidade, por exemplo. Tá? Então ele faz isso. No Linux, o processo pai cria processos filhos que podem criar outros processos formando uma árvore de processos. Tá? Aí tem recursos compartilhados, pai e filho compartilham todos os recursos, filho compartilha parte dos recursos do pai, a gente vai ver isso aqui.
pai e filho não compartilham o recurso. A gente pode deixar pode selecionar uma dessas opções. Execução, eu posso fazer com que eles sejam executados de forma concorrente ou não. E o endereço de filho é uma duplicata do pai, ou o filho pode carregar um programa também. A gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco. Tá? Então, o sistema, quando tu cria processos, o que vai acontecer no Unix? O sistema cria o processo 0 e vai criar outros processos quando tu dá o boot no Unix. Ele cria os gets, getTTY, né, que faz os logins. São processos que nunca morrem. Tá? E eles controlam a configuração do todo o sistema operacional. Está aqui o exemplo que eu já tinha mostrado anteriormente. Tá? Enfim, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Implementação, por exemplo, do fork, ele aloca a memória para o processo filho, copia a memória e registradores do pai para filho. Ele tem custo alto, mas vou mostrar como é que funciona. Por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui está tudo ok. Aqui é do pai, processo pai. Nesse momento, quando acontece um fork, foi criado um processo em paralelo, exatamente uma cópia, mas com um PC diferente, com alguns dados diferentes que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, os dois processos estão executando em paralelo. Se o fork igual a 0, ele é uma criança, que é o child. Se não, ele é, digamos, o filho, né? E aí o parent é o pai. E aí, aqui nesse caso, ó, vejam que o filho foi selecionado pelo escalonador, o filho terminou, mas ainda falta a execução do processo do pai. Está executando e terminou também. Vejam que interessante. Os dois programas executaram. Houve uma cópia, de fato, desse processo. Aqui está um exemplo, tá, do espaço do memória de espaço, né, de usuário aí. E aí nós temos os processos, tá? Eles são cópias, mas com espaços diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Ó. É o que aconteceu. Quando aconteceu um fork, houve uma cópia perfeita aqui, só que os IDs são diferentes. O child PID significa o seguinte, que o filho é igual a 0, só que esse aqui é igual ao número do filho. Tá? Porque esse aqui significa que ele é pai, esse aqui o filho não tem filhos. Bom, deixa eu ir mais adiante. Aqui, ó. Essa imagem nos identifica muito. Porque aqui nós temos um pai, um filho, nós temos um dado, que aqui, desse caso aqui dentro, com PID igual a 0 desse fork, aqui, tudo que tem aqui dentro é tudo que vai ser executado do filho, e aqui é tudo do pai. Então, as variáveis são copiadas, são as mesmas, mas vejam que o PID são diferentes. O PPID são diferentes também. PPID significa quem é meu pai, parent PID. Esse aqui é filho de alguém. Esse aqui, ó, é filho do 758. O 758 está aqui, ó. Tá? Aí é do mesmo grupo do usuário. Aí o PC é 52, SP é 79. Só que aí, obviamente, tá? Nós temos aqui retornos, valores de retornos aqui, que foram executados, tá, em cada um deles. Então vejam que houve uma cópia dos dois, mas eles têm dados do PCB diferentes, porque são processos diferentes. Então, a fork duplica quase tudo do processo A para B, variáveis globais, lista de arquivos abertos, tá? Enfim. E quando se termina um processo? Uma saída normal, uma saída de erro, um erro fatal, tá? Morto por outro processo. Então, por exemplo, vou terminar minha aula mostrando isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma outra janela, tá? Então vou dar um comando aqui. Ó, vamos colocar ps-a. Isso aqui são os meus processos, pessoal. Vejam que tem aqui o PID dele, ó. Tá? Estou rodando, eu inclusive estou gravando essa aula, então o OBS está sendo executado.
Tá? Eu vou executar um programa chamado yes, perdão. O yes vai ficar rodando aqui. Tá? Vejam, está rodando nessa janelinha que eu abri aqui, ó. Tá? Beleza. Aí eu vou abrir um outro terminal. Eu vou abrir usando o Ctrl Alt T. E eu quero acabar com esse Y aí. Como é que eu faço? Eu quero acabar com ele. Está rodando aquele monte de Y ali, né? Eu quero acabar com ele. Então eu vou colocar PS-A. Está ali o yes sendo executando. Olha ali, ó. Ele está executando a 21 segundos. Ele está com PID 12.385. Se eu executar o top, eu tenho outra ferramenta, tá? Eu tenho o top. O top ele vai mostrar para mim que o OBS está sendo executado aqui, tá? E tem o yes também está sendo executado, certo? Então eu vou executar um comando que eu quero matar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar PS-A, e vou colocar um kill -9, que é para matar o yes mesmo, 12.385. Se eu executar esse comando, ó, olha ali o que aconteceu. Morto. Ele foi morto, ele foi varrido. Eu enviei um sinal, uma interrupção para o escalonador, dizendo: retire esse processo. O processo é meu, retire ele da fila. E foi o que aconteceu. Eu removi ele da fila. Se eu colocar um PS-A, não existe mais. Tá bom, pessoal? Então, terminei essa aula agora. Próxima aula nós vamos ver, né, a continuação do processo, tá bom? Um abraço.